Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Você Bem Melhor de hoje. Acordar, planejar o dia, sorrir, reclamar de algumas coisas, enfrentar problemas e depois ir tranquilo ou não para a cama é um dia normal. Mas e se hoje foi a última vez que você fez algo e o final da sua jornada não vai ser ir para a cama dormir? No programa de hoje nós vamos conhecer uma história inspiradora de alguém que teve a sua vida mudada por uma fatalidade, mas que mesmo com todas as dificuldades resolveu recomeçar. Recomeçar do jeito que dava. E o jeito que ele achou foi o de nos dar uma grande lição, a de nos sacudir para acordar e para nos encher de orgulho também. Mas, antes de contar essa história inspiradora e de receber o nosso convidado, eu quero saber se você está acompanhando a gente pelas redes sociais. Se não tá, pega o telefone que eu sei que está do seu lado, entra no Instagram e coloca lá, @dr.rodrigogurgel. Coloca o seu comentário, o seu nome, o estado, a cidade. Conta pra gente qual foi a sua história em busca desse diagnóstico que mudou a sua vida e outras vidas. Nós queremos conhecer você. Se você conhecer a história de alguém também, manda pra gente. Mas diz o que você está achando do programa, que a gente vai dar sempre uma olhadinha. Lá nós temos todos os programas, todo mundo que passou por aqui. Fala pra gente o que você acha, o que você acha que pode mudar e o que você está gostando, ou então o diagnóstico que você quer assistir. Nós estamos esperando o seu contato. E hoje nós vamos receber aqui, com um grande prazer e uma enorme alegria, o Leandro Paiva, que é atleta paraolímpico e de halterofilismo. Leandro, muito obrigado, muito boa tarde, obrigado por estar aqui dividindo com a gente essa história, né? E nós já demos aqui um spoiler para o pessoal de casa, né? Que você é atleta paraolímpico, né? De halterofilismo. Mas assim, até lá, como é que foi? Como é que foi até chegar ao diagnóstico que vai mudar a sua vida e vai nos contar essa história? Conta pra gente como é que foi esse dia. Então, doutor, hoje eu tenho 37 anos, né? E eu sou formado em mecânica industrial. Sempre tive uma vida normal, né? Eu era casado, tenho 2 filhos, né? Hoje, inclusive, o mais velho tá com 13 e o mais novinho tá com 11 anos. Só que 14 de janeiro de 2017 era um dia normal, como qualquer um outro, né? E no dia que chegou nesse dia, um dia anterior, eu tinha discutido um pouquinho até com a minha ex, né? Mas nada assim de grave, mas foi o suficiente para cada um dormir para um lado. Eu acordei tudo, fiz todas as coisas da minha rotina habitual. Quando eu fui sair, eu nem ia me despedir dela. Quando eu fui abrir a porta, eu senti uma pancada na minha cabeça. Aí deu aquela tontura, aí eu voltei, comecei a me sentir mal. Aí eu fui até o quarto, acordei ela, falei, não tô legal. Ela falou, então não vai trabalhar hoje. Eu falei, não, eu preciso ir, tá cheio de ordem de serviço, tudo. E na verdade até foi num sábado, não era nem no meu dia de trabalho mesmo. Mas foi uma sensação de pancada, não chegou a acontecer a pancada? não chegou a acontecer. Nada aconteceu, foi aquela sensação e você voltou. Foi a sensação, exatamente. Mas mesmo assim eu fui pro trabalho, né? E aí, chegando lá, mais ou menos umas 8 horas da manhã. Um sábado que você estava falando, não era o seu dia de trabalho. Exato, num sábado, fazendo hora extra. Aí nós estávamos fazendo manutenção no rolamento, tudo. E a máquina estava aqui alta, aqui nas minhas costas. Eu estava sentado no chão, a gente estava fazendo manutenção. Tava eu do lado e o rapaz que trabalha comigo do outro lado e tinha uma chapa. Então, tipo, eu nem conseguia ver as engrenagens que estavam lá do outro lado. Aí o que acontece? Essa máquina, ela se soltou das engrenagens e não tinha como eu ter acesso para poder visualizar ali o que estava acontecendo. Essa máquina, ela soltou nas minhas costas, quando eu estava sentado, ela caiu na altura do meu ombro, quase na cabeça, que foi a sensação que eu tive cedo. Sabe por que não caiu na cabeça, doutor? Porque eu estava com o pescoço assim, ó. Se eu tivesse com a cabeça aqui, ó, infelizmente tinha sido fatal. Ali aproximadamente uns 500 quilos que caiu nas minhas costas. Essa máquina ela não era fixa no chão, como é que era isso? Ela é articulável, né? Ela como se fosse uma lança de uma empilhadeira, só que a empilhadeira ela sobe assim, né? Isso. Essa máquina ela faz isso. Então ela meio que me golpeou nas costas como se fosse um martelo. Mas e por que aconteceu isso? Houve um erro de manipulação ali dela ou a manutenção não estava bem feita e ela soltou sozinha? Falha mecânica e não tinha nenhum disposimento de trava. Então, quando ela soltou, ela desceu com tudo, até pegar no chão, né? E aí não tinha nenhuma trava, nenhum dispositivo de trava nela. Só para entender, a falha mecânica ela soltou sozinha. É.
Não tinha ninguém operando? Não tinha. A máquina estava parada mesmo. Provavelmente ela já estava quebrada, porque ela nem fica alta, né? Ela fica baixa. E nesse dia ela estava alta. Parecia que o acidente estava preparado ali para mim. Parecia que estava ali prontinho para acontecer o acidente. Você estava, teoricamente, vamos falar uma linguagem muito popular, no lugar errado, na hora errada. Exatamente isso. Tá. Exatamente isso. E aí, quando ela se desprendeu, ela caiu nas minhas costas, ela me esmagou, quebrou a T12, que é a 12ª vértebra da torácica, e me cuspiu para frente. A máquina não ficou em cima de mim. Aí eu caí para o lado. E assim, doutor, logo quando você quebra a coluna, você para de sentir as pernas na hora. É na hora que quebrou, você já não movimenta mais. Só que acontece, eu não sei se o pico de adrenalina foi tão alto que eu não desmaiava. É isso que eu ia te perguntar, como é que foi a sensação na hora que você recebeu essa pancada? Então, o que acontece? Você sentiu uma pressão? Porque essas coisas que são muito rápidas, o corpo libera uma adrenalina e você, papum, sentiu aquilo. As pessoas que estão de fora vê na intensidade do que é realmente, mas você tem uma sensação totalmente diferente ali. A sensação que eu tinha era como se eu estivesse sendo eletrocutado. Era como se eu tivesse... É um choque que dá. E assim, eu escutei o osso também, um barulho de osso quebrando, né? E aí, pra você ver, né? E falei pro rapaz que estava comigo. Falei assim, ó, tira minha perna que tá debaixo da máquina. Aí ele olhou assim, ele falou assim, sua perna não tá debaixo da máquina. Eu falei, não, eu não tô conseguindo puxar minha perna. Tira minha perna debaixo da máquina. Aí eu vi que ele ficou assim com uma expressão meio de choro. Quando ele fez aquela expressão ali, na hora eu já imaginei, falei assim, poxa, quebrou a coluna. Eu não acredito. Aí chamaram o resgate, o socorrista chegou lá, ele tirou a minha bota, apertou o pé da minha unha e perguntou pra mim, né? Falei, irmão, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, cara, não tô sentindo mais nada. Aí veio outras fases do desespero. Ele falou assim, então eu não vou nem colocar a mão em você, eu vou chamar o águia. Aí o que acontece? A sua cabeça já tá assim e os diagnósticos já começam a vir ruim desde ali do instante, né? É, pela forma que ele te aborda, peraí, eu vou chamar o helicóptero. Exatamente. Né? Você fala, a coisa é muito maior do que eu tô imaginando. E assim, a gente, quando acontece essas coisas, quando você tem filho pequeno, você tem família, acredita, as coisas, parece que nosso pensamento já fica voltado até para a família. Porque você já começa a pensar nas dívidas, como é que vai ser, só eu trabalho em casa. O Bruninho, né, meu filho mais novinho, tinha 3 aninhos e o mais velho tinha 5, só eu trabalhava em casa. Eu falei assim, e agora? Como é que eu vou fazer para poder fazer as coisas tudo, né? Mas enfim, aí eles pegaram, me socorreram e me levaram para a BP. Lá na BP, eu tive um tempo de espera, tudo, até aprontar todas as coisas. E eu acredito que eu entrei para a sala de cirurgia, né? Eu acredito por volta de umas 20 horas. Isso foi que horas o acidente? Foi em torno de umas 7h30, 8 horas. Então, tipo, deu umas 12 horas. Amanhã? Deu umas 12 horas, assim, então, foi logo que você chegou no trabalho? Foi. Acho que era a segunda hora de serviço, se eu não me engano, que a gente estava fazendo, né? Na segunda hora de serviço já aconteceu o acidente, né? E eles me manteram medicado até o processo cirúrgico. Entendi. Mas você já foi transferido, foi rápida, só para eu entender assim a dinâmica. Foi rápida a transferência e essa um pouco mais de demora, porque a demora que eu estou dizendo assim, não proposital, mas até o tempo da cirurgia, foi porque demorou um pouco mais ou você foi removido rapidamente, chegou lá, o processo era vamos tirar a dor, vamos pesquisar o que a gente vai fazer aqui direitinho, pedir exame. Você chegou rápido ao hospital? Foi rápido, doutor, foi rápido. O resgate do Águia é bem rapidinho mesmo, não dá para ter noção assim de quanto tempo foi para chegar, mas foi rápido, eles socorreram rápido. Realmente mesmo a espera foi mais no hospital mesmo, né? Acredito que para separar toda a equipe médica, tudo, né? Separar tudo lá. Então eu tive que aguardar um pouquinho, mas estava medicado tudo, né? Sim, sim. E aí chegaram, fizeram exames em você. Foi. E aí antes eles tinham que fizeram o exame para te levar para a cirurgia. Já estava decidido que a cirurgia ia ser feita. Então, na verdade, primeiro eles fazem, né, a ressonância de corpo inteiro, né? Isso. Para ver. Porque foi um acidente extenso. Exatamente. A gente fica naquela agonia, ele esperando o que o médico vai falar, né? Aí tem a Didi, né, que é amiga nossa também, que é da equipe do Dr. Júlio, né, do cirurgião. Ela pegou e falou assim pra gente, né? Falou, ó, seguinte, você teve uma lesão gravíssima. Vamos parar, já vamos falar da lesão gravíssima. Mas antes de falar da lesão gravíssima e do que levou, né, o Leandro a isso, eu quero saber com você se você está acompanhando a gente.
Pelo Instagram, você pode acompanhar o nosso programa, é só digitar aí @dr.rodrigogurgel, você vai estar direto comigo, comenta, coloca o seu nome, estado, cidade, e a gente quer conhecer você, quer saber o que você está achando do programa. Se você conhece alguém ou já passou por alguma história que pode mandar pra gente, que todo mundo merece conhecer, manda, a gente está esperando. E aí, lá no nosso Instagram tem todas as histórias do nosso programa, todo mundo que passou por aqui, as nossas considerações. Então, esperamos vocês. E que história, né? Que lição de vida que nós recebemos até agora. Mas, para ajudar a gente a dar continuidade a essa história e desvendar qual é o diagnóstico do Leandro, eu recebo aqui o Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião do Hospital Sírio-Libanês e Beneficência Portuguesa. Júlio, seja muito bem-vindo. Melhor do que receber um bom profissional é receber o profissional que acompanhou, né, o paciente que está aqui com a gente hoje, o nosso convidado, e que operou esse milagre que a gente está vendo aqui. Então, assim, seja muito bem-vindo. Pode falar com o pessoal de casa, se apresentar, quem é você, onde a gente te encontra. Pode falar com o pessoal, fica à vontade, a câmera é sua. Meu nome é Júlio Pereira, eu sou neurocirurgião, eu tenho um canal do YouTube, Instagram, Neurocirurgia BR, e tive a honra de aprender com o professor Leandro. Eu brinco que tem pacientes que viram professor da gente, né? E você, Rodrigo, parabéns pela anamnese, que teve coisa da história dele que eu não tinha perguntado com tanto detalhe. Eita, obrigado, viu? Vamos lá, fica à vontade. Pode sentar aqui do ladinho do Leandro. E agora, a gente vai desvendar qual é esse diagnóstico, tá? Pode colocar aqui no nosso telão. Ele teve uma fratura da vértebra T12 que levou ele a essa questão da paraplegia. Explica para o pessoal de casa, Júlio, o que é essa fratura, o que ela causa para chegar ao ponto que o Leandro chegou. Perfeito. Então, o que acontece? Toda vez que a gente tem uma lesão na medula, eu costumo explicar o seguinte, que o cérebro é como se fosse o nosso computador principal e tem um monte de fio que desce, né? Para mandar o comando para as pernas, para o braço. E toda vez que a gente tem uma lesão na coluna, o principal fator da gente é entender se essa lesão foi completa ou foi parcial e que vértebra, qual foi o nível da lesão. Porque normalmente, se aquela fiação ela é cortada daquele nível e se for completa para baixo, costuma perder tanto a sensibilidade quanto a motricidade. Ótimo. Júlio, o Leandro chegou para você, né, ele estava explicando que chegou, fizeram o exame, vieram conversar com ele. E aí, vocês levaram ele para o centro cirúrgico. O que vocês iam fazer ali no centro cirúrgico com ele? Quando você olhou o exame, você falou assim, não tem jeito, ou tem jeito e vamos tentar. Qual era a finalidade dessa cirurgia? Perfeito. Eu brinquei no início da anamnese, mas é assim, né? Se é cirurgião e sabe, a gente trabalha em urgência, a gente vê a lesão e a gente sabe o que precisa ser feito, né? No caso de Leandro, ele chegou com alteração, como ele contou, né? Sensibilidade motora. Então, a gente tem uma classificação que a gente usa para ver o grau de lesão. Então, o grau máximo é quando o paciente não tem sensibilidade e não tem alteração motora. Mas nesse momento agudo não dá para a gente definir o prognóstico. Por quê? Porque tem muitas vezes que a gente chama um quadro que chama de choque medular, que é como se a medula inchasse e a gente tem que descomprimir o quanto antes para ver que tipo de alteração ele vai ter ali no futuro. Assim, a grosso modo, falando pro pessoal de casa, entender é se eu descomprimir, tudo vai voltar a funcionar. Perfeito. Ou se eu descomprimir, não, lesionou, queimou aquele fio ali, já não vai voltar mais. Perfeito, né? Eu gosto muito desse seu programa porque é justamente isso, né? Muitas vezes a pessoa acha que o médico sabe tudo e a gente não sabe. Na medicina, ainda mais na área da neurocirurgia, há um campo de incerteza muito grande. Então eu costumo falar com o paciente, com o Leandro eu falo bem à vontade, né? Porque no fundo a pessoa acha assim, o médico está me escondendo. Isso. Ele não quer dizer se eu vou ficar com lesão, mas às vezes a gente não sabe. Exatamente. E eu até brinco com meus pacientes, eu falo, a gente não sabe o porquê de muitas coisas, sim, mas a gente sabe o que fazer. Agora o resultado realmente tem que esperar e tem uma margem muito grande de possibilidades. Sim, fica até um alerta para você de casa, que é o seguinte, nós que somos médicos, como o Júlio falou, quando a gente fala assim, espera, não é porque a gente quer que você sofra, né? Pô, tá esperando eu morrer. Não, não é isso. É porque a gente precisa de uma resposta mais palpável para que você esteja, mais uma vez falando de uma forma muito popular, mais na nossa mão para que a gente possa fazer a coisa de uma forma reta, certa, objetiva, para você ter o resultado que você precisa, né? Então, assim, quando o médico da sua confiança falar, espera, calma. A gente sabe que é agonia para vocês, mas também é agonia para a gente. Porque a gente está agoniado querendo que as coisas aconteçam para a gente resolver o seu problema, né? A gente sai de casa para te salvar, né? A gente não sai de casa para ver até onde vai o seu sofrimento, para falar assim, olha, te tirei disso, eu sou um herói. Não. Quem tem essa mentalidade está fora do meio, está fora do que é ser um profissional da saúde.
A demora do socorro, ela pode, que ele falou que foi muito rápido, por isso que eu perguntei, ela pode impactar no resultado final? Sem dúvida nenhuma, né? Você como é cirurgião de formação, né, eu costumo dizer o seguinte, no trauma, o mais importante é o cirurgião geral. Então, às vezes, quando chega a caso como o Leandro, está falando do neurocirurgião, né? Mas antes disso, ele passou pelo cirurgião geral, porque tem que avaliar o politrauma. Sim. Será que fraturou sua coluna, mas podia ter costela também, podia ter pulmão. E o que mata o paciente normalmente são as vias aéreas, então tem toda a ordem que o cirurgião vai avaliar, e no caso dele, aí chega ao ponto de encontrar apenas uma lesão na medula, Perfeito. porque quando chega aqui, a gente já chega nos finalmente, né? Verdade. Então, neste momento, a gente faz a tomografia, faz a ressonância também e aí vai para a definição terapêutica. No caso dele, tem uma secção de medula, a gente precisa descomprimir para ver isso. Então, essa demora, que a gente chama golden hour, né, que é a hora mais importante entre o acidente e o paciente chegar no hospital. Uma vez que ele chegou no hospital, as medidas todas estão sendo tomadas. E aí vai depender muito da logística, qual vai ser a prioridade. Maravilha. Tem que ver toda a estrutura, mobilizar a equipe para poder abordar. Maravilha. O dele realmente foi padrão. O atendimento foi águia, foi helicóptero, foi tudo muito rápido. Entendi. Operou. Perfeito. Antes, o que o Júlio, antes da gente botar o Leandro aqui na história, que eu preciso muito dele agora, o que o Júlio pensou depois da cirurgia? Perfeito. Eu sei que existe a calma do vamos esperar, mas o que você pensou de acordo com a sua experiência? Perfeito. O caso de Leandro, quando você vê uma secção da medula, né? Só que tem vários fatores. O tempo foi muito rápido, então se a gente for imaginar, o seu programa é de rede nacional, né? Poucos lugares no país tem um atendimento tão rápido com o helicóptero trazendo, né? Número 2, né? Com um hospital com todas as possibilidades. Eu até falo com meus pacientes, eu falo, o que acontecer, pode falar comigo, que eu trabalho em hospitais que tem toda a estrutura, se for necessário, a gente consegue fazer, né? E o terceiro aspecto, que aí é o tempo, né? Então, no caso dele, tinha um fator positivo de ser jovem, teve o fator positivo de ser o tempo e realmente a possibilidade de a gente fazer tudo. Então, a gente descomprimiu e realmente tem que aguardar. Entendi. E como é que você recebeu esse vamos aguardar? Então, doutor Rodrigo, após quando saiu todos os resultados, né? Aí veio a Didi, aí ela falou pra mim, ó, você teve uma fratura na T12, sua medula tá comprimida e não tem jeito, você vai ter que ser submetido a uma cirurgia urgentemente. Antes de começar a cirurgia, você já começa a pensar, né? Será que eu vou voltar a andar de novo? E aí você só entregar na mão de Deus e falar assim, não, se eu cheguei até aqui com Deus, então eu vou continuar com Ele. É isso aí. E aí fui pro centro cirúrgico e tal, a cirurgia durou em torno de umas 8 horas, né, doutor? Foi em torno de umas 8 horas. Aconteceu uma coisa muito interessante, que é igual você perguntou, referente ao todo o procedimento, né? Uma coisa muito rara aconteceu comigo, que no pós-cirúrgico, quando eles me acordaram, as minhas pernas mexiam. Você acredita? Elas mexiam. A doutora falou assim, mexe a perna direita. Mexi a perna direita. Mexe a perna esquerda. Eu mexia. Mexe o pé. Eu mexia. E aí você falou... Eu gritava no hospital de alegria. Eu falei assim, nossa, eu não acredito. Aí o que acontece? As coisas assim, a gente não... Tem coisa que a gente não tem explicação, né? Aí, quando foi passando o tempo, mais exatamente, né, 72 horas, eu comecei a ter dificuldade para começar a mexer minhas pernas. Entendeu? Até chegar ao ponto de eu não mexer mais nada. Aí é onde entra essas explicações, né? Quando você está com alto índice de corticoide, né? Como foi um resgate muito rápido, descomprimiu rápido, então estava passando sinal ali ainda. Só que acontece, teve um edema, então querendo ou não, teve fragmentos de osso que estavam ali na medula, que teve que ser tirado, tudo. Sim. Então a medula ela foi gravemente ferida. Só que acontece, só depois que passou algumas horas, que aí ela começou a dar o edema mesmo, que aí comecei a parar de ter os movimentos. E como é que funcionou a sua cabeça depois desse momento? Então, eu sempre tive muita fé. Né, na verdade, até hoje. Pode passar o tempo que for, que eu falo que eu vou voltar a andar. Não sei quando, hora... Mas eu sempre tenho muita fé nisso, né? Mas bagunça demais. E eu acredito, assim, que bagunça não só pelo fato de você... É igual que eu te falei, a responsabilidade de você ser um pai de família é um peso muito grande que tem nas suas costas. Então você fica imaginando como é que eu vou cuidar dos meus filhos. Sua cabeça cria limitações. Exatamente. Não vai dar mais para ser normal. E eu não vou mentir. Eu só esperava a oportunidade certa para perguntar pro Dr. Júlio. Dr. Júlio, eu vou voltar a andar?
né? E eu perguntei, depois eu vou contar o que ele me respondeu, mas tudo que eu queria era perguntar para ele, doutor, eu vou voltar a andar, né? E foi isso que aconteceu ali até aquele Em que momento você perguntou? Então, na verdade, eu perguntei para ele mais ou menos no meio da internação. Porque assim, demora um pouco da ficha cair e tudo. Naquele instante ali, pelas minhas pernas ter mexido, então eu achava que era uma coisa muito rápida. Que ia ser uma evolução muito rápida, né? E aí eu cheguei para ele e falei assim para ele, né? Vou replicar aqui para ele, ó. Doutor Júlio, eu vou voltar a andar. Ele foi tão humilde, ele foi tão sábio no que ele me respondeu, que ele falou desse jeitinho para mim. Leandro, veja bem, você pode andar daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, como você também não pode voltar a andar. Lembrando que uma lesão medular, ela com torno de 3 meses, ela ainda é uma lesão nova. Ela com torno de 1 ano e meio, ela já é uma lesão velha. Então, ele me deu esse meio para eu me basear, né? Só que ele falou uma coisa para concluir aquilo ali. Tem muitas pessoas que até têm condições de voltar a andar, mas para no meio do caminho. Quando ele me falou aquilo ali, foi tipo um sopro que me deu de vida. Que foi, não, sim, eu tenho possibilidade de voltar a andar um dia. Quando? Ninguém sabe. Mas ele não me tirou a esperança de um dia voltar a andar. E mesmo que eu não voltasse, mas ele não jogou o balde de água fria no meu sonho, entendeu? De um rapaz de 29 anos, pai de família, pai de 2 filhos. Então, ele foi tipo manso na resposta dele e, acredite, fez toda a diferença para mim. É isso que eu ia falar. Já vamos continuar. Mas antes da gente continuar essa história, você de casa, tá seguindo a gente? Tá gostando? O que você tá achando do programa? Então, entre em contato com a gente, é só abrir lá o seu celular, Instagram, @dr.rodrigogurgel, comenta o seu nome, seu estado, sua cidade, manda uma história interessante pra gente. Conhece alguém? Incentiva, vai lá, vê o programa. Olha, manda a sua história, o Brasil precisa te conhecer, que a gente quer te conhecer. Tá aqui, ó, todas as histórias do nosso programa. Todo mundo tá aqui na nossa página. É só você entrar lá, olhar as lições de vida, diz pra gente o que você tá achando, manda sua mensagem, é muito importante. Estamos de volta. E quando você liga na TV Aparecida e acompanha Você Bem Melhor, talvez não perceba, mas tem uma história pulsando junto com você. São 20 anos de TV Aparecida, uma rede que nasceu pequena e hoje alcança milhões de lares todos os dias. Mas deixa eu te contar um segredo, essa história não se escreve sozinha. É a família dos devotos que mantém cada câmera ligada, cada revista começa aqui chegando até você, cada palavra de fé ecoando pelo Brasil. E já que a gente está falando de história, vem aí o capítulo mais especial do ano, o Livro dos Devotos 2025. Ainda dá tempo de você colocar o seu nome ou o nome de quem você ama nesse livro, que vai ser colocado no altar da Mãe Aparecida no dia 12 de outubro, dia da padroeira. Imagina o seu nome ali, diante da Mãe, lembrado a cada missa celebrada no nosso santuário. E é a sua chance de eternizar o seu sim. Acesse a12.com/Família dos Devotos ou ligue agora para 0300 210 1210, porque aqui cada gesto de amor constrói a nossa história e a nossa história tem você. E agora nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo edificante com o Leandro, com o Dr. Júlio. Vamos lá. Eu quero saber o seguinte, Leandro, vamos começar por você. Como é que está hoje? Você recebeu o diagnóstico, a gente viu, né, todo esse conflito até chegar à sua família, filhos pequenos, né? E como é que você lidou com isso depois? Como é que o Júlio te deu esse respaldo, esse apoio, pegou na tua mão? Como é que você seguiu dali para frente, até chegar no que você é hoje? Então, doutor, quando eu estava para finalizar a minha internação, eu fiquei 34 dias internado. Eu fiquei 4 dias na UTI e 30 dias no quarto. Quando eu estava para finalizar minha internação, aí o Dr. Júlio falou para mim, falou assim, Leandro, você precisa ir para o Luci Montoro. Luci Montoro é uma rede de reabilitação, né, em São Paulo, que pelo menos de lesão neurológica, ela fica no Morumbi e de amputado fica na Vila Mariana. E ele super elogiou eles pra mim. Falou assim, ó, vai ser um divisor de água na sua vida, né? Tem uma equipe lá multidisciplinar que vão te ajudar. E eu falei, maravilha então.
Na própria BP, né, no Hospital Beneficência Portuguesa, eles já fizeram minha ponte com o Luci Montoro, para depois eles já agendar para mim uma triagem para eu estar podendo internar lá. E aí o que acontece? Eu consegui internar lá, doutor, com 7 meses de lesão, né? Tem um espaço até que eles colocam, até a pessoa se estabilizar um pouquinho, até psicologicamente, né? Perfeito. E aí o que acontece? Lá como é que funciona? Lá você fica internado de segunda a sexta-feira e você pode voltar para casa aos finais de semana. E aí lá tem que ter um cuidador também, fica alguém lá com você lá, se é um amigo, se é algum parente, tem que ser maior de 18 anos, mas fica lá te acompanhando. Perfeito. Então você passa com um monte de gente lá, condicionamento físico, com fisioterapeuta, TO, que é terapia ocupacional, você passa com um psicólogo, que é muito importante, né? Que infelizmente tem muita gente que acha que um psicólogo, quem passa com ele é doido. E na verdade não, você não sabe o quanto que ele te ajuda, né? Enfim, e aí o que acontece? Quando eu entrei lá, foi muito importante para mim, porque foi daquele momento que eu comecei a passar a ter novas histórias. Eu comecei a ter contato com outros deficientes, porque a gente se fecha no nosso mundo, a gente acha que coisa ruim só acontece com a gente. Sim. E aí quando você começa a escutar as histórias, tudo, de outras pessoas, aquilo edifica a sua vida. Você começa a ver que as coisas ruins não acontecem só com você. Então tem gente que é acidente de mergulho, tem gente que é acidente de moto, automobilístico. Então cada um tem a sua história e isso é muito importante. E você começa a recuperar, dá para resetar, dá para recomeçar, dá para vir por aqui, eu não tô sozinho. Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, querendo ou não, você fica muito fragilizado, né? O meu primeiro ano, por mais que eu fazia tudo certinho, eu tava bem ali, mas eu ainda era um pouquinho depressivo ainda, né? E às vezes as pessoas, elas acham que para você ter uma certa depressão, você precisa de muita coisa. Cara, sabe o que fazia eu ter minha depressão? Você vai desacreditar. Era a escada do meu apartamento. Era um lance só de escada. Mas aí o que acontece? Toda vez que eu tinha que sair e voltar, as pessoas elas vinham me ajudar, cara, e aquele olhar, sabe, de má vontade. Essa que é a palavra, má vontade. Aquilo ali, cara, começou a mexer muito com a minha cabeça e eu comecei a me isolar em casa. Aí eu não queria sair e tal, e aquilo ali foi me deixando trancado. Eu falei, não, vou sair pra quê? Né? Eu vou ter que descer as escadas, depois vou ter que subir as escadas, né? Enfim, e aquilo ali foi difícil pra mim até eu internar no Luci Montoro. Aí quando eu internei lá, quando eu comecei a passar com o psicólogo, tudo começou a ter tratamento. Aí o que acontece? Como eu tenho os braços que ficaram perfeitos, né? E o meu tronco também, ele é 100%, que é uma coisa muito importante as pessoas saberem, que é o seguinte, na lesão medular, né? As pessoas elas acham que, tipo, só não funcionam as pernas. Mas aí que tá a questão. Por que que a lesão medular, quanto mais pra cima, ela se torna pior? Sim. Porque começa a comprometer órgãos também, entendeu? Então, tipo assim, qual a pior lesão que existe? Cervical. Sim. Porque acontece, afeta também a parte respiratória, perfeito, tudo. Então, acontece, eu fiquei paraplégico. Porém, o que acontece? A minha vértebra, como é a T12, então no caso, se fosse uma lesão completa, eu não sentiria nada do umbigo para baixo. Eu Sim. sinto um pouco porque a minha lesão é incompleta, então o meu grau de sensibilidade desceu. Sim. Né? Mas se uma pessoa, por exemplo, quebrou a T5, que é na altura mais ou menos do mamilo, é do mamilo para baixo. Entendi. Ele não sente mais nada, pode cortar. E aí o que acontece? O Dr. Júlio falou sobre o choque medular. Isso. O choque medular, ele não tem como você sabe, é 3 meses, é 4 meses, de acordo corpo para corpo. Sim. Lembrando que não tem como você comparar nenhuma lesão medular. Fazer uma consideração, vou pedir para a direção deixar aqui, antes da gente continuar, porque eu não tenho dúvida que eu vou ter que fazer uma parte 2 com você, mas eu queria mostrar isso aqui. Como é que eu vou pedir para você fazer uma consideração rápida, que a gente já vai continuar, mas e aí? Como é que você chegou aqui? Luci. Volto lá no Luci de novo. Por o fato de eu ter os braços... Antes de você falar, fala pro pessoal de casa saber quem é você. Então, eu sou o Leandro, né? Hoje eu sou atleta paralímpico de halterofilismo. Quantos quilos você levanta, Leandro? Então, esse ano eu dei uma paradinha que eu, infelizmente, eu tive um machucadinho na perna, né? Mas eu tava com carga de 150 quilos, né? Pesando 65 quilos. E foi uma das grandes mudanças aí que teve na minha vida, realmente foi o esporte. E começou do Luci Montoro, né? Você vê que tudo se encaixa. A parte gostosa é que tudo se encaixa. E aí lá teve uma fisioterapeuta minha, que é a Ana Paula Finocchio, ela sempre ficava de olho em mim. Aí ela via que eu tinha facilidade de descer no chão, voltar, ela falou assim, Leandro, você tem que ir pro esporte, cara.
Aí eu falei assim, mas sei lá, eu vou voltar a andar, pra que eu vou pro esporte, né? Ela falou, não, você precisa ir porque vai te ajudar muito. Aí ela falou assim, você pratica alguma coisa? Eu falei assim, eu gosto só musculação, né? Ela falou, então, você já pensou no para-halterofilismo? Ela falou, é o supino convencional da academia, sabe uma coisa que já fazia tudo. Aí eu, criei aquela objeção, porque, igual que eu falei, tudo que eu queria era voltar a andar. Só que ela falou assim, posso passar seu contato pro técnico? Eu falei, tá bom, pode passar. Aí eu finalizei a internação, né, no final eu fiquei, foi 3 meses e 1 semana internado no Lucy. Aí quando eu saí de lá, aí o técnico entrou em contato comigo. Aí ele falou assim, ô Leandro, eu sou amigo da Ana, e ela falou pra você, ela falou de você pra mim e tal, quanto que você pesa, quanto que você puxa e se você tem um vídeo pra me mandar. Aí eu mandei lá pra ele, aí ele viu tudo e falou, vou ser direto com você. Aí ele falou assim, vou te fazer um convite. Eu falei, pode fazer. Ele falou, você aceita ir mês que vem pra Goiânia comigo? Aí eu falei assim, cara, pera um pouquinho. Aí beleza, eu parei pra pensar tudo, aí comecei a refletir. Eu nunca tinha viajado de avião, nunca tive condição financeira mesmo, né? E eu também nunca imaginei que seria para uma competição. Só que, porém, a minha questão financeira, igual que eu falei, era ruim. Então, como é que eu ia pagar passagem de avião, pagar hospedagem e alimentação? Aí eu falei para ele, Alex, desculpa, cara, mas eu vou ter que negar. Aí ele falou assim, mas por quê? Eu falei, não, cara, eu não tenho condição, né? Eu falei, como é que eu vou pagar a passagem de avião? Como é que eu vou pagar a hospedagem e tudo? Ele falou, não, você vai ser patrocinado, vai ser tudo custeado, você não vai ter gasto nenhum. Eu falei, não, peraí, eu nunca ganhei nada na vida, como é que é assim, simples assim, né? Aí mandei mensagem pra Ana, eu falei assim, Ana, é verdade isso? Ela deu risadinha, ela falou assim, Leandro, pode ir, é a PNH, Associação Paradesportiva de Novo Horizonte, né? O ranking deles é o 4º do Brasil, tudo, né? Vai ser feliz. Cara. Aí o que acontece? Vou falar pra você, doutor Rodrigo, foi um dos melhores sim da minha vida. O porquê eu nunca tinha saído fora da minha zona de conforto, eu nunca tinha saído de perto da minha família, sempre tinha alguém ali para me orientar, para me ajudar, tudo. E aí o que acontece? De uma hora para outra, com 1 ano de lesão, eu me vi numa situação que eu teria que pegar um avião sozinho, eu teria que ficar no hotel sozinho, eu teria que tomar banho, me trocar, fazer tudo sozinho. Toda a superação começa ali. Tudo. Maravilha. Aí o que acontece? Eu comecei a pensar, mas e se der errado nisso? E se der errado naquilo? E se der errado naquilo? Deu mesmo. Mas eu aprendi a resolver tudo. Difícil, né? De falar alguma coisa pra você agora depois disso. Eu brinco, Rodrigo, porque o Leandro é aquele paciente, quando atrasa os outros é por causa dele. Eu só queria saber se o parafuso estava... E ele contava a história toda. E você ali na viajou. Aqui você sentiu um pouquinho disso, né, com o Leandro? Eu ia fazer uma consideração, eu nem vou fazer pro nosso bloco ficar tão conciso e a gente não perder esse momento. Então, assim, eu vou pular logo para o nosso último momento, né? Que é o nosso momento, Leandro, do nosso livro de memórias. Isso aqui é uma grande lembrança da nossa produção, do nosso programa, minha e agora do Júlio também, que eu vou incluir ele nisso aqui. É o seu livro de memórias. Esse aqui é a história da sua vida. Só que não é da vida que o Leandro viveu, é da vida que o Leandro vai viver agora. Tem a nossa dedicatória para você com carinho e tem do jeito que o livro da vida tem que ser. Escrito um dia de cada vez em páginas em branco. A gente quer que aqui estejam os seus pensamentos, as suas palavras, as suas fotos, a foto dos seus filhos, as suas medalhas, os seus títulos. E é você quem vai decidir o que você vai fazer com isso aqui. É o nosso presente que a gente quer que você receba de coração, mas antes eu quero que você saiba o seguinte, cara. Como eu disse na abertura do programa, a gente nunca sabe se a gente vai chegar no final do dia e falar assim, foi a última vez que eu fiz. E você teve um dia desse na tua vida. Nós um dia vamos chegar, que assim, a gente não vai chegar ao final do dia, mas você teve a oportunidade de não chegar ao final do dia vivo e falar assim, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Mas você encontrou um recomeço. O fim de você não conseguir andar mais virou o início de uma outra história. O início de um recomeço, de uma superação.
a tua cabeça, como você falou, ela fez um 360, ela pensou várias coisas ao mesmo tempo, um pai de família, e agora, e os meus filhos, e a minha vida. Mas sabe o que te fez melhorar? Primeiro foi esse cara aqui, que assim, não tem dúvida de que é um médico maravilhoso. Vou repetir, peço perdão pessoal de casa, que eu falo isso para todos os bons médicos que vêm aqui, pega na mão e fala assim, eu estou junto contigo, nós vamos até o fim e eu não vou te largar. E isso não te faz sentir sozinho. Esse é o maior exemplo de um bom profissional da saúde. É pegar na tua mão e não te fazer esmorecer. Mas você melhorou porque a sua cabeça te permitiu isso. Você falou assim, eu vou voltar a andar. Cara, você já anda. Amém. Você passeia na nossa cabeça, porque a sua história nos faz sentir desse tamanho, que a gente reclama da vida. E assim, você tem muitos motivos para reclamar, mas você tem muito mais motivos para sorrir. Então assim, você deu segurança a quem está à sua volta. Eu digo que o bom doente, o bom paciente, é aquele que olha para todo mundo à volta e fala assim, eu tenho o direito de estar triste, mas eu não vou ficar triste. Isso dá uma força para quem te acompanha, porque tira o sofrimento deles. Ele fala assim, quem deveria sofrer está bem, então eu tenho que ficar bem também. Isso deu força para quem estava à sua volta, deu força para os seus filhos, e a sua tristeza trouxe alegria para a gente. Não só de lição de vida, não só de imaginar como nós somos pequenos, mas assim, trouxe a lição de vida de que a gente pode ir mais além. Leandro, você não estava na hora errada, no lugar errado, você estava na hora certa, no lugar certo. E vou falar uma coisa que eu já falei para alguns pacientes aqui, que pode parecer cruel. Que bom que foi com você. Porque só você tinha a estrutura dada por Deus para estar aqui dando essa lição para a gente. Talvez se fosse com ele, fosse comigo, a gente não estava aqui desse jeito. Então assim, obrigado por você estar aqui. Eu não tenho dúvida que eu vou fazer uma parte 2 com você. Eu preciso disso. Eu não tenho nem o que falar. Né? Assim, profissional espetacular. Uma pessoa que desde os bastidores mostrou simplicidade, carinho, competência, sorriso no rosto, que é o que a gente precisa de um profissional da saúde. Repito, mais uma vez sendo prolixo em tudo que eu falo no programa, seus pacientes são muito felizes. E eu não tenho dúvida disso. E a gente aprende com ele, né? Você falou, eu resumo assim, não é se, é quando a gente vai passar por isso, que todo mundo vai passar. Exatamente. E quando o nosso dia chegar, nós temos exemplos como você para olhar. Obrigado. Muito obrigado. Júlio, obrigado. Obrigado. Para você de casa, muito obrigado. É nesse clima que a gente encerra o programa. Teria mais 2, 3 horas de programa, se possível, mas infelizmente, né, temos esse momento, ou felizmente, porque o resto fica na nossa mente. Obrigado pela sua presença, obrigado por estar conosco. Semana que vem nós vamos estar de volta com mais uma história inspiradora, mais um exemplo de vida. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.